Fala pessoal, é com muita alegria que iniciamos mais um Doc Talk, o podcast aí da saúde do Brasil. Hoje aqui com Diana Mesquita, consultora de cannabis medicinal. Acho que um tema super importante, um conhecimento aí que fica num mundo obscuro, as pessoas têm preconceito, medo de estar falando, e eu acho que é algo extremamente importante aqui trazer, né, um conhecimento real sobre isso. E o Dr. Éder de Paula, que vai falar sobre nutrologia, sobre diversos mitos e verdades. A gente vai debater sobre muitas coisas, inclusive sobre medicamentos, que eu vi que ele já trouxe ali, que é o assunto do momento, né, as canetinhas mágicas e tudo mais. Então eu acho que hoje vai ser, como todos os outros, um dia muito especial para o nosso podcast. Apresentar também aqui ao meu lado Roberta Almeida, essa mulher linda, maravilhosa, na qual eu tive o orgulho e o prazer de casar com ela, ó, e de admirá-la todos os dias. A todo mundo aqui do Grupo Bimouse, aos nossos patrocinadores Casa Alma, Café Naimeg, Medic Imagem Diagnósticos e também Adriana Mineia, com essa decoração muito bonita, diretamente da nossa casa, que é o nosso intuito, né, de trazer as pessoas para cá para conversar sobre isso. Está aberto mais um Doc Talk. Hoje vai ser diferente, hein, gente? Interessante esse papo aqui, cannabis e nutrição, né? Seja bem-vinda, Diana, seja bem-vindo, Éder. Vamos lá, quero começar aí. Quando eu chamei a Diana para vir, ela falou, não, eu tenho um parceiro muito bacana. Aí eu fui ver as redes, né? Você trabalha com nutrição esportiva também, eu vi ali muitas pessoas. Eu falei, gente, qual é a relação cannabis e nutrição? Me diz agora. Eu queria saber quais são os benefícios da cannabis, né? Na nutrição e no esporte e tudo mais. Então, a cannabis, ela tem... O que ela mais tem são benefícios, né? Porque a gente tem dentro do nosso corpo o sistema endocannabinoide. Então, o que acontece? Quando o sistema endocannabinoide está alinhado, acontece a homeostase no corpo, que é o equilíbrio interno de tudo. Então, só por aí, você já pode entender que a cannabis é benefício total. Só que ela foi muito banalizada, né? E jogada de lado, enfiado, né? Foi varrida para debaixo do tapete por causa de muitas outras questões. E eu gosto muito de falar que a diferença ali entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, tudo pode ser bom, como pode ser ruim. Você tem que saber como que você vai usar, né? Tem que ter ali um equilíbrio. Então, a cannabis, ela é extremamente benéfica para a saúde, né? De todos, porque ela vai entrar em qualquer situação clínica, em qualquer patologia, ela é para todos. Uhum. É importante a gente falar também que aqui a gente está falando do óleo, né? De cannabis e de algumas outras formas, não da forma como algumas pessoas usam, que é fumado, né? Que essa recreativo. forma é uso recreativo, né? Ali que a gente nem sabe mais ou menos o que tem naquelas fórmulas. Quando a gente pega a nossa fórmula aqui, que da prescrição médica, que tem os ativos certos, né? Claro que para cada indicação, lembrando que o óleo de cannabis ele tem ali mais de 20 formulações diferentes, né? Então a gente pode combinar CBD com THC, né? Que são as principais fórmulas que tem dentro do óleo de cannabis. E falando de fisiologia, o nosso corpo ele tem um sistema endocannabinoide que está relacionado principalmente ao cérebro, né? Intestino. E nessa conexão, né, a gente fala de eixo intestino-cérebro. É onde está presente a maior quantidade de neurônios, né? Neurônios, então, são substâncias no corpo que vão fazer conexões e vão levar mensagens. O sistema endocannabinoide ele vai prevalecer nele principalmente dois receptores, CB1 e CB2, que são os mais relacionados com o mecanismo, né, de ação do cannabidiol. Quando a gente fala então de esporte, né, que você comentou, a cannabis, né, o óleo de cannabis, né, a substância, ela é usada há muitos anos, né, milhares de anos. Era usado principalmente na medicina tradicional chinesa, né, foi usado ali também na medicina indiana. E com o advento da nossa medicina ocidental, né, que os Estados Unidos trouxe a questão da alopatia, né, principalmente com a revolução ali do Rockefeller, que foi um estudioso que mudou o sistema médico dos Estados Unidos e introduziu as medicações, né? Principalmente as medicações feitas de forma na farmácia. São medicamentos mais químicos. E
excluiu os fitoterápicos, né, que são usados há milhares de anos, meio que marginalizou também a questão da cannabis, né? Muitas pessoas, né, como ficou obsoleto esse uso, muitos começaram a fazer o uso, né, de forma incorreta, né, meio que não de forma legal, né, ilegal. Então, meio que marginalizou, mas a cannabis ela possui várias indicações, né, milhares, inclusive, e o nosso sistema endocannabinoide só tem a ganhar com isso, né? A gente vai fazer uma homeostase, então a gente correlaciona alguns distúrbios, né, principalmente tratamento de esquizofrenia, epilepsia, que a gente já não tem o controle mais com os alopáticos, né? Só os medicamentos alopáticos da farmácia, a gente não está conseguindo o tratamento dessas comorbidades. Então, esse sistema, né, o canabidiol vem para complementar um tratamento que já existia e que a gente está vendo bons resultados. E não só bons resultados, mas controle de doenças, né, redução dos danos de algumas doenças e até para quem já faz o uso recreativo, né? Isso, e quem faz o uso recreativo, às vezes até reduz esse uso, né, da forma legal, passa a fazer o uso mais controlado, né, com as substâncias certas, a gente vê uma redução de danos muito boa. Você pode fazer tratamento também, para quem tem problema com o tabagismo, alcoolismo, você faz um tratamento com os fitocannabinoides, porque a planta cannabis, ela tem mais de 100 fitocannabinoides, né? E o CBD, ele é um deles. E lá, quando começou a fazer o uso da cannabis medicinal, acreditava-se que só tinha o CBD. Só que aí foram estudando mais a planta e descobrindo que não, que são mais de 100. Aproximadamente 150. Então, a gente tem o CBN, que ele é um fitocannabinoide isolado, que ele consegue colocar a pessoa no sono REM, que é o sono restaurador, né? E a gente sabe que é muito importante, né? Uma boa noite de sono. Eu quero esse aí. Tem o CBG, que é para foco. Ele é muito bom para quem tem TDAH, ele é bom também para aumentar a imunidade. Então, como a gente tem todos esses receptores, porque os receptores que o Éder falou, né, que é o CB1 e o CB2, eles estão por todo o nosso corpo. Nosso cabelo tem receptor. Então, tem receptor no corpo inteiro. Então, o que acontece? Quando você faz o uso do óleo, ele cai ali, o corpo já, o receptor, ou CB1 ou CB2, já capta e já direciona para onde está precisando. Então, é muito legal. E a questão autoimune, né? Porque eu sou autoimune, então eu sempre tenho curiosidade de saber dos benefícios. Acho que todos os médicos que vêm aqui, eu falo, gente, tem algo para autoimunes, né? Porque realmente a gente sofre muito com dores, né? No meu caso é só psoríase mesmo na pele, mas tem muitas pessoas, tem muitos amigos que doem, minha família inteira tem dor nos ossos, nas articulações. Psoriática ou não, só psoríase. Meu pai tem artrite psoriática. Então, a psoríase, agora na Usa Hemp, esse ano nós desenvolvemos o Miracle Heal, que é um óleo que ele trata psoríase. Então, ele na verdade, ele foi desenvolvido para pés diabéticos, que são aquelas feridas gigantes que não cicatriza por nada. Sei. Então, aí ele é uma mistura do óleo de copaíba, óleo de girassol e o CBD. Então, ele é um produto sensacional. E ele é de uso tópico, né? Você não vai ingerir ele. E você passa na pele, ele é muito bom. Tem tido, assim, resultados magníficos com esses pés diabéticos aí, que são úlceras muito difíceis de tratar, né? Que a pessoa acaba tendo que amputar uma parte do corpo. Então, lá na Usa Hemp, nós temos uma médica, que é a doutora Vanessa Matalobos, que ela trabalhou junto para desenvolver esse produto aí. E ele tá sendo sensacional. Eu quero esse aí, hein? Vou falar para vocês os resultados aí. Mas um tratamento desse, ele é multidisciplinar, né? Não é só ir lá e tomar um remédio, né? Fazer um simples... Porque as doenças autoimunes, elas são multifatoriais, né? Às vezes não só um sistema que está causando esse problema, né? Vários... principalmente o humor da pessoa tem que ser tratado. Os desequilíbrios, né? O desequilíbrio do humor. Às vezes até a questão da energia, né? Será que ela está dormindo direito, né? Que é o que a gente falou aqui do sono REM, que tem o benefício também da outra parte do óleo, que é o CBN. A pessoa que dorme bem, que tem uma boa noite de sono, a saúde dela é outra, né? E a questão do estresse, que também o canabidiol ajuda na questão do estresse. Se o estresse, né? Se as condições de trabalho, né? As condições de vida, às vezes até o estresse pode ser até familiar, né? Não só no trabalho, isso vai estar piorando, principalmente quem tem psoríase sabe que a psoríase aumenta quando está mais estressado. Emocional, totalmente. Está emocional desregulado, né? Quem tem psoríase sabe disso. Então, às vezes, não é só tomar uma medicação, né? Só tomar um óleozinho, passar o óleo, não é só isso.
multidisciplinar, né? Para ter o controle mesmo, lá no meu consultório a gente trabalha lá de uma forma que a minha consulta dura 2 horas. Então eu vou perguntar várias questões de vida, né? Como que ela se alimenta, né? A alimentação também é muito importante, né? Já dizia o pai da medicina, né? Que a gente fala que é o Hipócrates, 1000 anos antes de Cristo, ele já falava que o seu alimento tem que ser o seu remédio, né? Então, o que a gente come trata as nossas doenças. Então, não O é... externo é um reflexo do que você coloca no interno, né? Então, tudo que você está colocando para dentro, a gente vai ver aqui de fora, né? Como está a sua saúde aí? O que está acontecendo? O que você tá alimentando a sua máquina? A sua máquina não tá boa, por que será? Será que você está abastecendo no lugar errado, né? A alimentação. Seu alimento deve ser o seu remédio. Eu tô nessa teoria aí também. Eu passei aí uns bons anos, cara, sendo um usuário contínuo de esomeprazol, Lufital, Venvance. Eno. Não, Venvance eu tomei 2 meses de Venvance. Eu tenho TDAH sério, assim. Tanto que eu fui diagnosticado há 20 anos atrás, quando não se falava disso. E fui estudar numa escola muito rígida lá de Brasília, muito preparada, que é o Galois. E na época era a escola que mais aprovava alunos nas melhores universidades do Brasil, por isso que eu fui para lá. Eu falei pro meu pai que eu queria estudar fora, ele mandou pesquisar qual que era a escola mais difícil e me mandou. Foi um teste assim de vida e chegando lá ligaram para minha mãe e falaram: olha, você sabe que o seu filho tem muito TDAH e é uma hiperatividade muito... Aí ela... Ele é um menino muito agitado, né? Aí ela me ligou e falou: olha, falaram que você deveria ir a um médico. O que você acha disso? Eu falei: vou porra nenhuma. E ela falou: eu acho que também isso aí é frescuragem. Isso, cara, quando eu tinha 18 anos, tô com 35. E eu nunca tratei, né? E eu decidi tentar tratar, né? Com Venvance, eu acho que no início foi muito bom, acho que sempre é muito bom para todo mundo, né? E aí chegou, na verdade eu nem vi que estava fazendo mal, mas depois de uns 2 meses a Roberta falou assim: você não tá percebendo que você não tá me dando atenção? Que você me manda calar a boca o tempo todo? Ela falou que meio que eu acordava, falava: amor, eu te amo, nossa, você é uma pessoa muito especial, filhas, amo vocês, agora deixa eu trabalhar. E aí eu entrava num modo que, segundo ela, tava assim, eu nem tava percebendo. Eu falei: cara, deve ser o remédio e eu vou jogar fora agora. E joguei fora, assim, nem tive nenhum tipo de desmame ou algo do tipo. Sim. E voltei 880. a ser 880. Mas eu curei, cara, boa parte dos meus problemas medicinais com comida. Então foi isso. Alimentação é tudo, gente, tudo, absolutamente. Nossa, né? Eu fui com ele nessa parte, né? Nós fizemos uma viagem para Trancoso em janeiro. E nós viajamos com o Márcio Tanuri e a esposa dele, a Natália. Márcio. Já fiz um curso com o Márcio. Já? Márcio é muito amigo nosso. Legal. E aí, a Nath estava fazendo 46 anos, não foi? 46, uma coisa assim. 46. Aí ela chegou com um corpo, gente, tipo absurdo. E eu com 38 anos mais nova que ela, com o corpo horrível. Aí eu falei: amiga, tá tudo errado. Ela: tá tudo errado. Você tá comendo demais. Tipo assim, ela já te analisou. E olha que eu tava malhando todos os dias nessa viagem. Eu tô acordando 5 horas da manhã, indo pra academia. Ela falou: não, amiga, tá tudo errado, você tá louca? Você come demais, precisa disso aí, ó. Não é a máquina de lavar, não, que precisa toda hora ficar funcionando. Calma. Isso, aí o jejum intermitente. Isso, aí ela foi conversando, né? Ela faz o jejum na parte da manhã, né? Almoça e tal. Mas assim, um corpo maravilhoso. Eu falei: não, amiga, a partir dessa viagem eu vou mudar a minha vida. E eu realmente mudei. E o Tom, no caminho, falou assim: vamos fazer a dieta carnívora, eu tô estudando essa dieta, o Tom sempre muito curioso, né? Aí eu falei: como é que é aí? 16 horas escutando a dieta carnívora. Tudo sobre carnívora. No caminho a gente já começou a fazer, no caminho de volta já começamos a fazer a dieta carnívora. E aí, em 1 mês e meio, emagreci 8 quilos. Legal. E assim, a minha psoríase estava acabando. Eu olho assim, tipo, acabando. Olha, esses meninos aqui, o Bruno é uma pessoa que repara muito em psoríase, porque ele também tem pessoas com psoríase na família. E aí, assim, acabando total. E aí eu vi a diferença, né, da alimentação. Então eu estava sem álcool, eu estava sem glúten, sem açúcar, sem nada. Só com proteínas mesmo. Sim. E aí estava acabando. Só que aí eu dei aquela escapadinha, 8 quilos, já agora eu vou abrir uma exceção. Agora. Então eu vou num vinhozinho, vou num docinho. Eu lembro que o primeiro doce que eu comi foi uma
da Casa Alma de chocolate, um croissant de chocolate que eu amo. Glúten. Juro, tipo, fui no céu, assim, 1 mês e meio, sem doce, sem fruta, sem nada. Mas se a gente for olhar também, voltar, né? Vamos voltar lá nos homens das cavernas. Tinha algum que era obeso? Não tinha, né? Tinha, gente. Nada, Não. nos estudos. Aí o que eles exatamente faziam? Eles se alimentavam natural, né? De carne. Caçadores e principalmente. coletores, né? E eles planta e faziam o bicho. quê? Exercício, né? Eles corriam do bicho, eles corriam do bicho e corriam atrás do bicho, né? Então, assim, Era. eles faziam exercício e se alimentavam clean, né? Limpo. É alimentação natural. Não, Cara, a mas você acha minha- que eles eu sou comiam testemunha planta? total. Você acha que nós nascemos para comer alface, rúcula, couve? Eu acho que planta dessa forma, não. Folhas, né? Que você tá dizendo. Isso. Mas quando a gente fala de tubérculos, aí a genética humana tem um pouco mais de relação com tubérculos, né? Só que cereais, que aí a gente já entra na questão do trigo, cereais já não combina com a genética humana, não. Que é onde A gente- entra o glúten, né? Entre o glúten, né? Milho, e já são, se a gente pegar a revolução aí agrícola, né? De 2.000 anos atrás, quando começaram a fazer grandes plantações, já esses alimentos já começaram a sofrer transformações para aumentar a produtividade, né? Plantar o mesmo solo, o mesmo alimento, então não tinha rotatividade de culturas. Então, esse solo já vai ficando mais pobre em alguns nutrientes, então o alimento já não tem as mesmas características. Já começa a ter deficiência ali, né? Principalmente no Brasil, a gente tem que o solo do Brasil é pobre em magnésio. Então, os alimentos do Brasil já são mais pobres em magnésio, porque o magnésio ele vem de áreas vulcânicas. No Brasil, a gente não tem vulcão. Então, a gente já tem um motivo aí de reposição de magnésio. Mas se a gente pegar, né, muitos anos atrás, né, antiguidade, a alimentação era composta de caça, coleta, né? Então você matou, comeu. E para matar um animal era muito difícil. Não era simplesmente igual a gente hoje em dia, a gente vai no supermercado, pega um alimento embalado e leva para casa e faz no fogão. Não existia isso, né? Correu, conseguiu pegar o animal, matou, comeu. Então tem uma grande carga aí, uma grande energia que você vai até que você consegue, né? Então você já pratica atividade física. E o alimento era muito mais natural do que hoje, né? Então, Com certeza. Isso, no caso, isso também leva a crer que gordura era a principal fonte de energia do homem gordura da e proteína, antiguidade, né? carboidrato zero, né? na Carboidrato. antiguidade. Porque Zero. não tinha essa demanda de frutas também. Era um pé aqui, outro. Nem tubérculos, né? Tipo, Tubérculos, as às raízes. vezes, né? Às vezes você conseguia achar alguma coisa ali no chão, você puxava e comia, mas assim, bem menos ainda. Aí já era mais medicinal, né? Aí já tem a questão medicinal, né? Aí Se a onde gente entra- pegar até os tratamentos, né? Indígenas, principalmente, usam muitas raízes, né? Chás, Velas. raízes, isso, muito. E falar que eles estão fazendo errado, né? Quem somos nós, né? A gente que acabou com a cultura deles. Mas eles viveram gerações aí fazendo isso e funcionando. Então, a gente abandonar essas tradições, essa parte medicinal, a gente está falando que a gente sabe e eles não. Então, a medicina tradicional chinesa tem uma grande contribuição para a medicina em geral. A indiana nem se fala, né? A gente pega ali a Ayurveda, que tem muitos fitoterápicos, muitas raízes que eles usam, muitos chás, com muitos benefícios, né? Então, a gente não pode abandonar isso. Na minha consulta, eu incluo isso, né? Claro que eu não deixo de para indicação, por exemplo, tratamento de obesidade. Hoje em dia não tem como eu abandonar um remédio que vai emagrecer, que a pessoa vai ter os benefícios de emagrecer, para passar alguma coisa que é mais natural e que ela realmente não vai ter o mesmo resultado. Então, combinação de fitoterápicos, né? O canabidiol entra nessa questão, né? Porque é um produto natural, veio das plantas, e a gente pode combinar com tratamento com alopáticos, né? Que realmente são substâncias que têm o estudo científico, né? Já tem uma empresa também por trás desses estudos científicos, né? Porque a gente falar que a gente só vai praticar medicina com base em estudos científicos, às vezes a gente fica meio que refém de alguma indústria, né? De alguém que está bancando. Às vezes não, né? Sempre. Sempre, né? Tem que ser educado. Porque os medicamentos, principalmente produzidos, têm empresas por trás, né? E para um medicamento ser liberado pela Anvisa, né? Pelos órgãos de regulamentação, precisa de um estudo sério, né? Um estudo Existe uma robusto. política também por trás. E um disso. dinheiro envolvido. Muito, Até né? porque quase todos os estudos científicos, eu acho que você vai achar estudos científicos que vão estar condenando a cannabis Claro. ao extremo e outros que vão estar falando, cara, isso aqui é muito bom. Então, se os dois são estudos científicos validados e eles estão falando coisas opostas, em qual que você vai acreditar? Foi assim que eu falei para a Roberta em relação a
carnívora, por exemplo, porque hoje eu até abandonei carnívora, né, por um dia aqui, mas quando você começa a debater com isso, as pessoas vão te chamar de louco, né? Eu parei de beber, todo mundo já me chama de louco, porque eu parei de beber, cara. Eu tenho que provar pra galera que, cara... Fala, né? Eu também não bebo, o povo fica louco. Fala, mas o que você faz? Ué, eu vivo, eu sou feliz naturalmente. Não preciso de bebida pra poder estar alegre e divertida. Cara, o Bruno ali que tá nas câmeras, ele foi um dos caras que eu acho que todo mundo tem meio que uma pulguinha ali do cara, eu não deveria estar bebendo, né? Quando você tem uma ressaca, você acorda no outro dia, putz, velho, pra que eu... Acabando com a sua saúde. Pra que eu tô bebendo e tal. E aí o Bruno era o cara que eu conhecia que não bebia. E aí a gente viajou pra trabalhar muito e aí, Bruno, como é que é a vida sem bebida? Ele, cara, é legal, no início a galera vai parar de te chamar pra Você é muito excluído, né? Primeira coisa, você é excluído. E aí, mas aí eu tô já há 8 meses, é pouco tempo, né? Mas 8 meses já, tipo, sem beber. E parece que o cérebro da gente faz um... E você acaba entendendo um mundo paralelo mesmo. E é um mundo de mais saúde, né? Um mundo de mais saúde. Você vê, né? A gente vê cada coisa, não é? Você não teve essa percepção de, nossa, gente, eu tô vendo tanta coisa que eu não via antes. Isso, a gente tá num modo... Você vê nas pessoas, as pessoas ficando né? estranhas depois, né? Você vê, você nota e você vê por que a pessoa tá ali, tá conversando com aquele... Você começa a fazer uma análise, você fala, meu Deus, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Embora. E aí você acaba sendo meio que isolado mesmo, porque aí o assunto da pessoa que já bebeu e tá bêbada, você já fica assim, o que você tá falando? Rita, piadinha pra não perder a amizade, literalmente, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, que que são os estudos, né? E a cannabis, por exemplo, se você pegar lá um estudo que saiu, que está falando que a cannabis medicinal é péssima e que o óleo, o full espectro é horrível e que causou doença no fígado e tarará. Aí você pega e vai lá, tá, então o estudo foi feito com qual óleo? Qual empresa? Aí tá, você vai olhar, qual é o veículo desse óleo? Ah, é óleo de milho. Pode ficar usando óleo de milho? Não combina. Não, então assim, você tem que analisar tudo. O óleo que eu trabalho, por exemplo... é óleo de coco e orgânico. Todos os óleos, todos os produtos com os que eu trabalho são orgânicos. Então, só aí você já consegue eliminar um monte de coisa ruim que é falado sobre a cannabis medicinal, né? Porque igual carne, né? Carne causa câncer. Quando você lê o estudo científico, fala assim, o que é carne? Salsicha é carne, entendeu? Exatamente. Salame é carne. Falar com carne também. Então, carne embutida, né? Que eu já não considero carne. Mas o estudo considera, né? Exatamente. E aí, a questão que ela me disse aí, eu vi um estudo, né? Assim, não é um estudo, mas os estudos, quando não tem empresas por trás, eles tendem a falar que o estudo é fraco, né? Que o estudo não tem tanta robustez científica por causa disso, porque não tem uma empresa, né? Não tem... E o estudo randomizado, controlado, que a gente fala duplo cego, é um estudo muito caro de ser produzido. Um estudo, para ser produzido dessa maneira, vai ter que ter bilhões de dólares. Né? Para ter bilhões de dólares, tem que ter uma empresa por trás que vai lucrar bilhões de dólares. Então, se você vai produzir um estudo robusto, randomizado, duplo cego, e sem ter o retorno desse investimento, você não vai fazer um estudo. Né? Então, aí é que entra a questão. Mas, né, a gente tem que falar bem disso também, porque isso salva a humanidade de muitos prejuízos, né? Sim. Muitas medicações. Nossa, é importantíssimo, né? Se não fizesse o estudo, poderiam estar trazendo mal, né? E mesmo assim, existem medicações que são liberadas com o estudo. Anos depois, você começa a perceber que esse medicamento está trazendo mais prejuízo do que saúde, né? O caso de ranitidina, por exemplo. Uma dessas medicações, você que trabalha aí nessa parte de nutrologia, mas a galera começou a utilizar o Venvance para... Loucura, né? Para perca de apetite, né? Pra festa. Eu uso também, né? Aí você tocou num ponto legal. O Venvance tira o apetite, né? E a galera ele começou a ser indicado por nutrólogos para tirar o apetite das pessoas. Continua sendo indicado. Inclusive, eu já prescrevi e prescrevo ainda para alguns pacientes. Claro que não para todos, né? Mas uma pessoa que está com IMC de 40, né, que seria obesidade mórbida, cara, essa pessoa, tratamento de obesidade, que indicação melhor hoje em dia é o Monjaro, né, que perde 25% do peso,
Uma pessoa que está com o IMC de 40, de 150 quilos, cara, essa pessoa precisa de muita coisa para emagrecer, entendeu? É uma longa caminhada, né? O Venvance já tem a indicação de off-label para tratamento de obesidade, né? Claro que não é uma indicação igual Mounjaro ou semaglutida, que é o Ozempic, mas uma pessoa com IMC desse, nessa gravidade, ela precisa de muita coisa. Não é? E também do esforço, né? Não só Na remédio. questão psicológica também, que eu ela acho que o precisa de muita Venvance ajuda na ansiedade também, Os né? remédios, De uma pessoa que tá os numa remédios situação. comparados a uma bariátrica, a bariátrica é muito mais agressivo, não é? Nossa, isso é um ponto, é uma controvérsia, né, agora. Porque o que a gente está vendo? E a medicina está evoluindo muito, né, inclusive. Os últimos 5 anos, se comparado com a história da medicina ali dos últimos 200, cara, os últimos 5 anos a gente evoluiu tanta coisa que não dá para comparar os últimos 50. A gente cresceu 50 anos em 5. Principalmente depois do Covid, né, que veio os estudos, muitos estudos. E a gente vê que agora que a bariátrica está sendo deixada de lado, porque a gente consegue medicações que reduzem o peso como uma cirurgia bariátrica, né? Mounjaro, a semaglutida ali 10 a 15% já é uma perda de peso muito robusta já, mas o futuro existe uma medicação que chama retatrutida, que é o Mounjaro 2 vezes mais forte. Que É uma isso? medicação que vai perder 30% do peso, que é uma bariátrica, né? 30, 40, e essa medicação vai ganhar massa muscular. Então, vai ser o remédio perfeito. Vamos criar esse. Mas e os efeitos colaterais disso? Aí os estudos vão Tem que aguardar. Vai ter as cobaias, né? Usa pra ver como é que vai O ser. THCV, que está sendo usado para inibir o apetite, né, e ajudar na obesidade, ele traz também o diabetes tipo 2, ele tem essa questão do ansiolítico, né? Então, ele vai ser analgésico, ele é anti-inflamatório, vai inibir o apetite e ele é também ansiolítico. E ele é excelente para libido. Então, porque a pessoa que está com obesidade, libido ali não existe mais. Sim. O THCV para libido é o que o pessoal mais tem falado, tanto que ele melhora a libido, que a pessoa sente até assim, nossa, mas tô tão feliz, né? E tô tão bem disposto, porque a libido traz essa Mas por quê? alegria de Hormonal volta, né? mesmo? A libido ela é prejudicada no homem testosterona, né? Na mulher também a testosterona vem e traz a libido. A obesidade no homem, ela vai fazer com que a testosterona seja transformada em estradiol, né? O próprio tecido adiposo, né? Leptina. Então, se ela não emagrece, a libido não volta, né? Claro que vai ajudar muito, né? Porque se ele usa o canabidiol e já vai estar perdendo peso, a libido tende a retornar um pouco. Mas enquanto essa pessoa se manter na obesidade, a libido não volta, entendeu? Se você fazer exames laboratoriais de testosterona no homem obeso, cara, sempre tem hipogonadismo, sempre tem testosterona muito baixa. Então, às vezes, se você vai no médico aí que te atende em 10 minutos, se ele olha um exame e vê, sua testosterona tá baixa, o cara é obeso, vou te passar testosterona. Cara, esse tratamento tá totalmente furado, entendeu? Essa pessoa só vai sair dessa condição quando ela perder o peso, ficar no peso adequado, e às vezes sim ela vai precisar de reposição de testosterona além disso, né? Então, é um tratamento multifatorial, muitas coisas que você tem que entregar para a pessoa, não é só um remédio. Um sintoma, um remédio, né? A gente vê muito isso em consultas de 10 minutos. Plano de saúde, né? Às vezes você vai ali no sistema público, que tem que ser atendido rápido mesmo, eu já trabalhei, sei como é. Não que o médico quer te atender muito rápido. O médico precisa te atender 80 pessoas no horário Tem que cumprir, dele. né? Sim. Então, esse cara vai te atender em 1, 2 minutos, né? Sim. Às vezes é um sintoma, um remédio. Então, uma pessoa dessa não está sendo tratada da melhor forma. O nosso sistema de saúde público, ele é muito precário, né? E o THCV é excelente também para quem já fez bariátrica, né? No pós-bariátrica, para conseguir manter, né? Para ajudar a manter aquele Processo. Né? Manter o processo ali, ter uma alimentação, conseguir ter uma dieta mais tranquila, mais alinhada, porque ele vai ajudar a inibir o apetite. Então, O mindset é o que vai mudar ali a vida real da pessoa, né? Igual o Mounjaro aí que você tava falando, você já consegue perceber, principalmente em São Paulo, cara, a galera já fala do Mounjaro como se fosse pasta de dente, tipo assim... Esse Mounjaro. O cara inclusive, toma acabou, né? Mounjaro, Ele toma trouxe até vinho, entendeu? Tipo assim, a galera tá tomando Mounjaro magra pra poder beber, pra poder comer pizza, entendeu? aí é aquele negócio que eu falei, né? Do remédio e do veneno. Sim, mas isso a tá se balança. tornando comum, né? Mas assim, o Mounjaro, ao mesmo tempo que ele trouxe muitos benefícios, no futuro a gente vai saber se
realmente é só benefício. Porque se uma pessoa não tem... diagnóstico de obesidade já é, no Brasil, né, em muitas partes do mundo, já é tratamento de primeira linha ou monjado. Claro que precisa da condição financeira, né, um medicamento que é muito caro, né, se comparado com os outros, mas que traz muitos benefícios. Mas uma pessoa que não tem indicação, ela está ali com sobrepeso, tá, com 5 quilos acima do peso. Será que ela realmente precisa do monjado? Né? Será que era só ela fazer uma dieta um pouco mais restrita, 100, 200 calorias por mês, ela vai perder 3, 4 quilos sem usar a medicação, né? Só mudando esse déficit calórico. Será que ela realmente precisaria do monjado? O problema é o imediatismo do ser humano, né? Não, então eu vou usar, porque aí já um mês tá ótimo, já perdi e tal, e pronto. Aí daí 2 meses de novo, né? Aí depois quer de novo, e aí vai acabando com a saúde. E não é indicado para todo mundo, né? Contraindicações absolutas a gente já tem do monjado, né? Câncer medular de tireoide, né? Ou câncer em geral. Uma pessoa que está com câncer, ela não pode tomar medicações para emagrecer, né? Porque vai agredir mais o corpo ainda. Gestante, nem se fala. Mas a pessoa querer emagrecer, gente. Grávida, né? Com só faltava essa agora. E em fase de crescimento, né? Crianças nem se pensa. Aí entra um problema, porque existem crianças, já na nossa modernidade agora, crianças que só usam celular, que nunca correu numa rua, né? Nunca praticou uma atividade física. As crianças já estão obesas. Tratar uma criança, obesidade numa criança é muito difícil, porque ao mesmo tempo que ela precisa de calorias para crescimento, né, fortalecimento ósseo, se ela já está com sobrepeso, então você passar a medicação para emagrecer para uma criança que talvez precise crescer mais, entra num choque aí. Então, crianças, você fala assim, quantos anos? Até 14, né? A gente fala até criança 14. Até os 12, né? De 12 a 16 ali, adolescência. Pediatra mesmo atende até os 12, então até os 12, contraindicado. Remédios para emagrecer. Mas a obesidade infantil já está muito presente. Inclusive, eu gravei um podcast sobre isso, né, sobre a obesidade infantil. 30% das crianças estão com obesidade. Né? Olha esse número. É assustador. Junho agora, esse é o mês da obesidade infantil, né? Isso, abordando o mês da obesidade infantil. Ontem nós gravamos o episódio com a Cris, que é nutricionista infantil, trabalha com terapia alimentar, e ela falou exatamente isso, que é assustador o número de crianças obesas, né? Tem crianças de 2 anos que já estão com obesidade. Sim. E como que uma criança está obesa? Porque o pai está dando comida. Ela não sabe o que ela come. Uma criança não vai saber que é comida saudável. Ela só come o que os pais compram, que os pais entregam. Vítima mesmo, né? Ela a criança, é uma vítima desse problema. Coca-Cola, tem mãe que coloca refrigerante na mamadeira, ela falou. Meu Deus do céu. Diana, por falar em crianças, até os 21 anos, o nosso lóbulo pré-frontal não está completamente formado. Então, cannabis é extremamente não indicado. Mas na forma medicinal já existem compostos que podem ser utilizados para tratar coisas de crianças também, não tem? Não, a cannabis medicinal ela pode ser tratada com crianças, porque o que acontece? É essa dose alta de THC, né, que é o psicoativo da planta. Então, o THC... Para ele começar a fazer mal, ou para a gente falar do uso recreativo, tem que ser mais de 10 miligramas. Então, no full espectro, por exemplo, ali vai ter 0,3, 0,03 por ml, por uma gota. Então, a dose é muito pouquinha. E ainda assim, as crianças têm... O que faz mais o uso nas crianças é do full espectro sem THC. Sim, CBD isolado. Inclusive, eu não já só atendi... o CBD isolado, né? Tem o CBD isolado também, mas o full espectro, que vai ter os mais de 100 fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, e só tira o THC. E ainda assim, o full espectro, que tem um pouquinho de THC, o THC junto do CBD, o CBD inibe toda a psicoatividade do THC. Então, é igual você pensar assim, Batman e Robin. Então, e eu já li também que o CBD, 100% isolado, ele não tem a mesma eficácia, porque é isso aí, é o Batman e Robin. Se você não tiver um pouquinho do THC, ele não vai potencializar o CBD e por aí vai, né? É porque assim, você quer entrar com uma comitiva ou você quer mandar um soldadinho lá, né? Só que assim, o CBD isolado, ele é muito bom também para várias outras questões. Só que quando você quer olhar para uma questão maior, é muito melhor você usar o full espectro, né? Que tem mais de 100 fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, então tem muitos benefícios ali. Por que não?
Sim. né? Sim. Eu tenho uma experiência com a criança de 2 anos, é uma criança refratária a tratamento clínico de epilepsia, e está documentado isso. A gente fez até um estudo lá eu entendi ela na rede pública. Passou pelo neuropediatra infantil e ele indicou o óleo, né? Ela começou a usar o óleo, ela tinha cerca de 100 convulsões por mês, né? Coisa assustadora. Já estava com tratamento alopático aí, né? Antipsicótico em altas doses, benzodiazepínico já, uma criança usando benzodiazepínico, que é uma droga que não é muito indicado, né? E estava sendo refratário ao tratamento. Quando entrou com o óleo, resolveu, assim, de 100 convulsões por mês, ela passou a ter 2, sabe? Isso é assustador o tratamento. Quando aumentou a dose, ela não tem mais convulsões. É incrível, Nossa, gente. A cannabis medicinal... 2, 3 anos de idade. É muito incrível. E aí, o que tem acontecido? Tem devolvido vida para as famílias, para as mães, né? Porque as mães, geralmente, são abandonadas pelos maridos primeiro e depois pela família. Então, essa mãe, ela não tem mais vida. Aí, agora, né, desde que começou o tratamento com a cannabis, que as crianças não têm tido mais essas crises, né, de convulsão, sem contar que a gente tem também uma seringa que ela trata a convulsão, então ela vai tratar todas essas crises. A dose cavalar, digamos assim. É exatamente isso. E a seringa é igualzinha àquela que usa para cavalo. Porque ao invés de você pegar aquela criança, chamar o SAMU, ter que transportar e levar, você já consegue, coloca entre a bochecha e a gengiva, pronto, estabilizou na hora em casa. Nossa, eu já convivi muito com epilepsia, porque eu tenho uma tia que tem. E, nossa, é muito triste mesmo. É muito a pessoa conviver. E a minha tia, ela é atleta, sabe? É atleta, assim, na vida, mas ela é uma atleta, porque ela tem epilepsia, mas ela corre, ela conta, assim, 20 paradas de ônibus. Ela vai e volta correndo. Ela só anda de bicicleta. Só que ela tem tombos terríveis. Aí as pessoas no bairro já sabem que ela tem, aí pegam, acordam, sabe? A vida inteira. E é muito triste. Eu lembro quando criança, assim, muitas vezes eu via e eu ficava muito assustada. E a minha mãe conseguiu um tratamento para ela com a fundação, né? Com a associação de cannabis lá no Rio de Janeiro. Conseguiu. E ela fez o tratamento. Mas eu não lembro, assim, eu não fiquei sabendo dos resultados, sabe? Mas na época ela comentou para minha mãe que estava melhorando, mas eu não sei se ela ainda continua. Entendi. Mas realmente é muito difícil, né? Porque a pessoa, no caso dela, que já tem as filhas grandes, já casadas, enfim, ela sozinha, né? É muito triste, porque se a pessoa sempre tá machucada, não sabe como, agora, não sabe onde. De indicações, eu até dei uma pesquisada sobre as principais doenças, né, que a gente já está tratando. Já tem estudos, mas não são estudos robustos, né? Duplo cego, a gente não vê isso. Mas a experiência médica, a gente já percebe uma redução drástica na comorbidade, né? Principalmente convulsões, por exemplo. As doenças que estão sendo mais tratadas e que realmente a gente vê uma melhora assim, significativa é epilepsia, sem dúvida, a principal. Alzheimer. Nossa, Alzheimer também Parkinson é incrível. também tem uma redução muito grande, né? E esquizofrenia, né? Que é aquela paciente que tem alucinações, sabe? Que a esquizofrenia ela é uma doença multifatorial também, né? Mas que traz um prejuízo muito grande para o indivíduo. Já tem redução também de alucinações, né? De déficits motores. E a gente vê não só os estudos já estão mostrando isso, mas não são tão grandes igual de os bancados pela indústria farmacêutica, mas a experiência do médico, todo mundo que trata paciente com óleo, vê assim, uma mudança na vida da pessoa, assim, da água para o vinho, realmente. Paciente que tinha 100 convulsões, ter 1 ou 2 no mês, você basicamente resolveu a doença dela. As crises sensoriais, elas são muito difíceis, né, para a família lidar, para a pessoa, e até crise de abstinência. Esse SOS Shot que eu falei para vocês, ele também vai resolver crise de abstinência. Então, famílias que têm filhos, né, qualquer pessoa que tenha as crises também por abstinência, você consegue resolver ali na hora. Abstinência de quê? De drogas? De droga, de álcool, qualquer tipo de crise sensorial. Entendi. Você consegue resolver ali com shot na hora em casa. Então, eu acho que isso traz muito Qualidade de vida, né? Qualidade de vida para as famílias e conforto, né, gente? Então, Em relação às doses, isso, tipo assim, o uso do óleo, ele não vai perdendo o efeito com o tempo e a dose precisa ser aumentada? Como que funciona isso? Ou a dose Essa fica questão da dose é o que eu acho mais também. incrível, porque pessoa. a cannabis medicinal, a dose é individual e intransferível.
o que funciona para você não funciona para você e nem para mim. Por quê? Porque cada organismo é único. Não existe nenhum ser humano que tenha um organismo idêntico ao outro, né? Nem os gêmeos que nascem, né? Ele não vai ter um organismo idêntico. Então, a cannabis medicinal, ela é muito segura, porque você vai começar ali com uma gota. Então, a gente sempre trabalha gotas, né? Então, vai começar uma gota de manhã, uma gota à noite, fica 2 dias, 3 dias, observa. Tem médicos que trabalham, aumenta a gota de 3 em 3, tem médico que prefere semanal. E aí a gente vai observando qual vai ser a resposta desse organismo. Então, assim, eu tenho paciente que eu já acompanho, né, de médicos parceiros, que tem fibromialgia e toma 2 gotinhas de manhã, 2 gotinhas à noite, de um full espectro 3000, que vai ter pouquinho THC. E tá ótimo, a pessoa que vivia com dor, deitada, nossa, péssimo. E aí já tem outras que tem que usar um full espectro, já umas 10 gotas de manhã, 10 à noite, e ainda colocar um óleo 1 para 1. Os óleos 1 para 1, ele vai ter a mesma quantidade de CBD e THC. Então já tem também esses outros tipos de pacientes que tem que usar full espectro mais um óleo 1 para 1 para conseguir ter benefício nessa fibromialgia. Então eu acho isso sensacional, porque os alopáticos você vai tomar ali uma dose que é padrão. Isso. Então às vezes você vai sobrecarregar, você vai ter uma sobrecarga que não precisava para você, mas a dose é aquela, né, o padrão. Uhum. Então a cannabis não, você vai ter uma dose exclusiva de qualquer óleo, de qualquer produto que você for usar. Então eu acho isso muito legal, porque isso aí já vai ajudar na sua saúde também, né? Para você não ter nenhuma sobrecarga. Agora, essa questão de vício, não tem vício, porque a gente tem o sistema endocannabinoide, então tem os receptores. Então, você começa a usar um CBG, por exemplo, que é bom para o TDAH. Você começa a usar o CBG hoje, aí você começa uma gota, né? Aí você vai aumentando. Não, cheguei em 5 gotas de CBG, me deixou super bem, tô ótimo. Aí você continua. Ah, então daqui 3 meses não vai fazer efeito? Não, ele vai ser do mesmo jeito. A não ser que você passe por alguma outra coisa. Ah, tive uma catástrofe na família, na minha vida, sei lá. Aí então, pode ser que você precise de tomar um pouco mais, porque você está vivenciando uma coisa diferente. Agora, o óleo em si, não. E aí, tá, vou parar de tomar. E aí, o que vai acontecer? Agora eu não vou conseguir viver sem. Não, você pode parar hoje. Aí, o que acontece? Você volta a ser o que você era antes de tomar. Nada mudou. E o esquema recreativo, galera? É de todo mal? Então, o recreativo... Fumado, né? Que você fala? Não, recreativo. Vou pegar uma dose maior. Então, você aí... quer curtir uma onda. Aí já não tem nada a ver com cannabis medicinal, né? O recreativo, ele existe e a pessoa é opcional, né? Você quer fazer o uso da maconha, você quer fumar maconha, tudo bem, né? Isso aí já é da pessoa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque todo mundo acha que, então agora eu vou tomar o óleo de cannabis e eu vou virar um maconheiro, né? E eu vou ficar viciado, porque as pessoas pensam isso, né? Tem. Ou, por exemplo, eu que comecei a trabalhar com isso. Nossa, agora a Diana é uma maconheira. A Diana agora tá fumando maconha. E eu sou a pessoa mais careta que você vai conhecer. Eu nem álcool eu não bebo. Então, assim, aí outro dia uma médica falou assim, nossa, você é a pessoa perfeita para trabalhar com isso, porque se você colocou seu nome nisso, pode saber que o negócio é bom. Porque, assim, eu sou muito careta com drogas, essas coisas. Então, o uso medicinal e recreativo tem que ser colocado muito distante um do outro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, eu volto de novo a falar da dose lá entre o remédio e o veneno, né? A cannabis, ela pode ser usada. E uma coisa também que a gente acha super interessante é uma pessoa que fuma maconha, né? Vamos falar por aí. A maconha que chega aqui no Brasil não é uma maconha boa, né? A gente não sabe de onde está vindo, o que é, o que está ali, né? Então, se você quer ter essa sensação do THC, né, que é fumar, por que você não usa, então, um óleo mais forte de THC, que é uma coisa que você sabe que é boa, um óleo orgânico, né? Ao invés de fazer uso, fumar alguma coisa que você não sabe o que é. Não, mas assim, quando eu morei lá nos Estados Unidos também, né? 4 anos, a gente viu essa revolução da cannabis lá
E lá que as portas são um pouco mais abertas. Aqui no Brasil também, as associações medicinais, elas também oferecem flores e tudo mais. Mas lá nos Estados Unidos você tem games ultra potentes, você tem Até no pet canetinhas. Você vai no pet shop. Mas é porque lá já tá canetinhas. liberado, né? A Isso. maconha. CBD pra cachorro. Até de forma medicinal, você consegue comprar ou a flor, Fácil. Sim, ou também. aí, pô, eu vou... Você pode vaporizar também como medicinal. Não fume, inale, mas vai ser praticamente a mesma coisa, entendeu? Então, eu não consigo entender qual a diferença da parte medicinal e da parte recreativa. É porque... A dose. Entendi. É a dose, porque E no a necessidade medicinal... também, né, da pessoa. No medicinal, você não vai usar uma dose alta de THC, porque o THC é o psicoativo, né? É o que vai dar o high, que vai deixar a pessoa de boa ali, né? Tranquilão. Então, no medicinal, você não vai... Falta de foco, etc, né? Tem ali Porque aí os você fica BOs. muito relaxado, né? O THC vai... Então, no medicinal, a gente não quer isso. A gente quer só aquela dose que vai realmente... tratar e alinhar aquilo ali que está desalinhado, que está trazendo uma enxaqueca, né? Então, o que está rolando ali naquele organismo, naquele sistema endocannabinoide que a pessoa está tendo tanta enxaqueca? Ah, então vamos devolver aquilo ali que está faltando para a homeostase acontecer e tudo se alinhar. Então, o recreativo é isso, é o excesso, né? Então, você vai usar além do que você precisa para tratar alguma coisa. Só porque eu, Diana, já vejo assim, que quem gosta de fumar maconha, que gosta desse uso recreativo, para mim é a mesma coisa que quem gosta de beber bebida alcoólica, ou quem gosta de fumar cigarro. Para mim é a mesma coisa, só que a maconha ainda não está legalizada para esse uso recreativo aqui no Brasil. E outra coisa, eu acho assim, o álcool e o uso do álcool, o excesso dele, né, o uso recreativo do álcool, para mim é muito mais prejudicial do que o uso da maconha. Não, isso é óbvio. A pessoa que tá alcoolizada, que tá bêbada, ela é capaz de muitas coisas horríveis que uma pessoa que tá relaxado, high, Tchong, né? ali, o cara que fuma maconha, ele vai fazer mal pra quem? Isso é um paradoxo, né? Porque se for para proibir, deveria proibir tudo, né? Eu Entendeu? acho. Porque o álcool, eu realmente concordo, porque o álcool às vezes faz muito mais mal do que um cigarro, por exemplo. Muito mais, né? A pessoa dirige e pode cometer um acidente porque tá Agora tá rolando uma revolução muito, muito louca da nova geração com o álcool, né? Tá, que lindo, né? Que lindo, eu tô achando muito legal. Ah, nada, mas eles usam MD, Ritalina. Tem isso, tem esse outro. Mas eu acho que o MD e Ritalina sempre esteve presente, né? Eu acho que isso aí não aumentou. Vocês acham? É porque na minha época eu nunca... Mais ou menos. Eu nunca convivia, assim. MD tinha alguns amigos que tomavam, assim, mas eu não... Sabe, era meio mais distante. Ritalina, essas coisas, muito menos. Então, era muito mais álcool. A minha geração era do álcool. Meus pais bebiam muito. Eu aprendi a beber com os meus tios, com o meu pai. Tipo, o meu primeiro porre foi com um tio meu, que ele falou, vem cá que eu vou te apresentar o álcool. E a gente comprava cerveja pro pai com 5 anos de idade, né? A gente ia lá na vendinha e trazia cerveja. Porque são drogas, né, gente? Aí, droga lícita e ilícita, né? Então, assim, a maconha, ela não tá liberada, mas o álcool tá. Tudo é o mercado. E assim, é isso. E eu Tem acho uma empresa, né? A questão das empresas, né? É muita política, muito dinheiro que tá por trás disso tudo, sabe? A empresa do cigarro já bancou, por exemplo, a Fórmula 1, né? Marlboro, era muito forte. E para tirar essas empresas do cigarro não foi fácil, né? E assim, conseguiram tirar isso só depois de muito estudo. Hoje caiu demais eu acho que no caso do cigarro... Cafona, mas no caso do cigarro, eles tiveram um trabalho cultural muito forte. Eles transformaram aquilo ali num sinônimo de masculinidade, sensualidade, de elegância, né? A empresa estava por trás, né? E, cara, até hoje, que é meio paia, você ainda vê o cigarro presente, assim, em filmes, em momentos de elegância, de requinte, de sofisticação. Eu sou um ex-fumante de cigarro. E, cara, foi tenso pra largar. Foi bem tenso pra largar. E eu foi tipo assim... Eu acho que cigarro... Eu falei pra ele, não tô aguentando esse cheiro.
No início do namoro, ele vinha me buscar pra Nada, viajar, mas falou aí assim, eu comecei com vape, que é muito pior. eu tomo Fiquei banho anos pra com te ver vape, e eu saio dose toda pulmonar. fedendo. Não, parar. Vape foi... Tipo, Mas o vício do cigarro é o mais difícil, não é? Eu acho que eu muito já li alguma coisa difícil. sobre isso, que Cara, de todos os vícios, o do cigarro é o mais difícil Eu falei de assim, eu vou conseguir. mascar O cigarro não traz tanto prejuízo, né? Como o uso do álcool. O uso do álcool, sem noção. Porque Não, prejuízo qualidade- pra saúde da pra gente saúde. traz pra caramba. Não, traz também, mas o álcool é pior. É porque eu- O etilista, os anos dele, o fígado dele não dura 10 anos, né? É, não. E o álcool faz mal para o próximo também. Não, gente, né, o álcool demais. causa morte. O cigarro, pelo demais. menos, é... O álcool. Violência doméstica. Muita Tudo coisa quanto é horrível, tipo né? de morte e violência infantil, vem do muita álcool, coisa. gente. A pessoa que tá alcoolizada, ela é capaz de qualquer coisa. Agora, uma pessoa que fumou maconha, você acha que ela é capaz de qualquer coisa? Ela custa quando sair do lugar. Entendeu? Ela tá ali, ela não quer guerra com ninguém, ela não quer nada, ela não quer problema, ela só tá ali. Aí depende de como eu uso, né? Porque existem várias pessoas que fazem uso não só de maconha, né? Faz uso de álcool, maconha e outras coisas. Aí Aí- também E mas eu aí tô falando entra tudo no mesmo isoladamente, né? balaio, né? Não, aí acabou. Mas eu falo assim, se você for olhar isolado, um maconheiro e um alcoólatra, qual que você acha que tem mais riscos, assim, pra nós, pro mundo? Às vezes eu tenho a sensação que uma coisa abre porta para outra, sabe? Então... Proerd. Proerd. Não, mas é verdade, porque assim, às vezes você tá ali fumando aí vem uma pessoa com uma bebida e te oferece, você tá ali, que eu vou, sabe? Não, com certeza, eu acho E que aí, uma coisa abre porta pra vice-versa, outra. e vice-versa. A pessoa que nunca fumou maconha na vida, se ela tá bêbada e uma pessoa oferece, aí vira o combo da merda, né? Isso é muito Que é relativo, tudo né? junto, tudo em Tem excesso. pessoas que podem só fumar maconha e nunca ter experimentado álcool, então não Mas é abre raro, portas. né? Mas é raro. Não dá pra gente É ter raro, mas esse acontece. dado. né? É raro. E tem pessoas que só bebeu e nunca vai fumar uma maconha ou outra droga. Então, Mas o que Dá pra falar acontece, que eu abre acho, é que o portas. ser humano, ele precisa voltar a estar presente no mundo. É muito difícil você estar presente, entendeu? Ter os pés no chão e aceitação, porque todo mundo que bebe, fuma, tá fugindo da sua realidade. Sim. É uma fuga. Então a gente precisa voltar àquela vida simples, né? Lá de antigamente. Porque a tecnologia, ela é incrível, ela é maravilhosa, né? Principalmente para salvar vidas e para trazer mais conforto. Mas eu acho que o ego do ser humano é tão grande e vai passando por cima de tudo. Então o ser humano vai perdendo a sua simplicidade, a sua originalidade. E eu gosto muito de falar que, assim, que Deus é muito bonitinho, gente. Deus é muito bonitinho. Ele colocou para nós aqui tudo o que a gente precisa. de forma natural. Tudo tá aqui. E aí o ser humano vem e ele, não, mas aí eu quero fazer uma máquina, eu quero fazer um jato, eu quero ir lá na Lua, eu quero não sei o que. Tá, muito legal também para descobertas e grandes estudos. Muito legal, só porque tá passando do limite. Cara, tem uma Entendeu? droga... E aí o ser humano vai se perdendo. Sim. Eu acho que qualquer vício, né, é uma corrente. E a gente tem muitos vícios, não é só... Cafeína, Isso, açúcar, nossa, né? o Açúcar. açúcar é o pior O açúcar parece que o vício do açúcar é pior do que da cocaína, não é? É. 10 vezes pior. É, eu já li alguma Porque coisa. traz obesidade junto. Então, Isso. Cara, eu trabalho com marketing, né, com projetos e etc. E mesmo trabalhando, eu acho que o pior vício de todos ainda é o vício de tela, de redes sociais. Eu acho que esse é o que mais desprende a gente desse mundo real, que a gente com precisa se certeza. conectar. Eu acho que o termo comparativo, ele tá ferrando muito a cabeça de Adoecendo. todo mundo. Sim. Eu que trabalho aí com diversos profissionais, empresas, enfim, no Brasil todo, eu vejo que as próprias pessoas elas estão confundindo os propósitos das redes sociais. Às vezes elas te contratam assim, cara, eu vim aqui porque eu quero que você faça meu Instagram. Pô, por que você quer que eu faça seu Instagram? Você não precisa de ninguém para fazer seu Instagram. Tipo, eu não trabalho com Instagram. Tipo, o que você precisa? Qual que é a parte da sua carreira que você precisa aprimorar? O que você precisa trazer? Qual que é o estudo de mercado que você tem? Você entende o seu público? Onde que você quer chegar? Qual que é o seu planejamento de carreira? Isso deveria ser um trabalho de marketing. E a pessoa às vezes nem sabe, né? Não, Fala, às "Eu vezes, preciso de seguidores." às vezes você começa a fazer esse trabalho e a pessoa, cara, mas isso aqui me trouxe muito mais engajamento.
Sim, cara, olha o tamanho do seu decote. Olha do que você está falando. É muito mais difícil você convencer as pessoas de algo do seu trabalho, até porque até o algoritmo mesmo complica, do que você falar de sua vida pessoal ou mostrar ali alguma coisa que obviamente vai interessar as pessoas, que é o lado bom daquilo que você tem para mostrar todos os dias. Então, eu acho que essa é uma guerra difícil de lidar e a forma como as pessoas buscam conhecimento hoje é uma forma muito difícil. Então, por exemplo, quem são os influenciadores de cannabis no Brasil? Eles são caras que não trazem credibilidade, entendeu? Se você pegar ali no celular quem está influenciando, fazendo vídeo de cannabis, pô, uma mãe que for assistir um negócio desse, ela vai falar, cara, meu filho vai roubar o liquidificador daqui de casa para vender e comprar cannabis. Ela acha que isso vai acontecer, entendeu? Então, e como que elas vão buscar esse conhecimento, sabe? A galera acha que hoje a enciclopédia é o TikTok, então... Isso é um problema. É um grande problema, nossa. Essa questão da aceitação que você falou, né? Eu acho muito doido, por exemplo, as pessoas como tentando fugir o tempo todo da realidade, aí com as drogas, álcool, tudo mais. E Deus realmente, ele não é bonzinho, não bonitinho, Deus é maravilhoso, porque ele fez realmente tudo certo. E as pessoas precisam mesmo sair desse comparativo, tipo, e desfrutar o mais simples da vida, né? Hoje, graças à tecnologia e tudo mais, tem os olhos, né? Tem essa parte aí também que exige muita tecnologia para trazer tantos benefícios. E a gente tem que peneirar as coisas boas e as coisas ruins. E as pessoas tá tudo misturado, né? A galera não tá conseguindo, ali é muita informação o tempo todo, as pessoas não estão conseguindo concentrar numa coisa só e falar assim, nossa, tipo, eu preciso de coisas boas na minha vida, eu preciso de... Então... Uma falta de equilíbrio, né? Isso. Parece que o ser humano não tá conseguindo ter equilíbrio. Você pode tudo, né? Tudo. Mas nem tudo te convém, Uhum. né? E principalmente a quantidade. Então, precisa dosar aí. Tecnologia maravilhosa, né? Igual criança, por exemplo. Meu filho, eu tentei cortar e não deixar o máximo possível. Mas é a realidade. Então, o que a gente faz? Isso. O que a gente faz? A gente dá com equilíbrio, Sim. né? Você pode, porque também, o que a gente vai fazer com as crianças de hoje? Ah, você não vai saber nada de telas. Aí, daqui a pouco, ele tá E ele atrasado precisa na sua pra própria trabalhar. era, né? E essa palavra equilíbrio, ela era sempre usada nas outras medicinas. Na nossa medicina ocidental, derivada dos Estados Unidos, que separaram as partes. Porque a nossa medicina é um médico da cabeça, um médico do intestino, um médico do braço. Separaram as partes, não tem aquele médico integrado. As medicinas orientais, né, principalmente a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, tinha o equilíbrio entre as partes, né, era tudo integrado. Então, Yin e Yang na medicina tradicional chinesa, tem que ter o equilíbrio das duas coisas. Na indiana, né, principalmente, tem um livro que chama A Cura Quântica, que ele traz não só esse equilíbrio, mas a questão da energia. Aí vem a energia do Criador também. Então, você ter pensamentos positivos, você está atraindo a resolução dos seus problemas, né? Pensamentos positivos, principalmente no início do dia, você traz uma energia diferente, você traz para você a solução dos seus problemas. Não simplesmente ficar esperando que aconteça alguma coisa, né? Você tem que ir atrás, principalmente usando da energia positiva, né? A física quântica, gente, é Física incrível quântica. também, né? E aí a gente tem os estudos para agradecer, né? Porque a física quântica hoje a gente consegue mensurar as ondas eletromagnéticas. Então, você está vibrando em que onda? Você já vai acordar, nossa, que saco, que horror, né? Você já está vibrando aqui embaixo. E se você está vibrando aqui, igual rádio, como que a gente escuta rádio? Como a gente faz ligação? Tudo são ondas, né? E as pessoas acham o quê? Que é magia, né? Eu acho. Porque como que você consegue fazer uma ligação? Então, como que a gente está aqui nesse mundo? O que existe aqui em tudo, né? Tudo são ondas eletromagnéticas. Então, você vai vibrar em qual delas? Qual que você vai escolher para o seu dia, né? Isso. O que você quer atrair? Porque se você começa a vibrar nessa aqui, do mesmo jeito que tá indo, tá voltando, né? Porque ela tá indo aqui e voltando para você. Então, a gente tem que ter muita noção de tudo isso. A gente escolhe, né? Se abrir para se ouvir, né? Poxa, tudo tá dando errado na minha vida, gente, mas
você também está buscando coisas boas, porque às vezes está ali buscando só coisa ruim, está esperando que venha coisa boa, não tem. Até pessoas, né? Tem muitas pessoas que se distanciam da nossa vida, você fala assim, gente, mas por que fulano era tão legal, tudo, mas é porque vocês estamos em outras vibrações. Então a gente tem que se alertar mesmo a tudo isso, né? A medicina de dentro para fora, atos, né? E o segredo é a gratidão, né? Se você é grato por tudo que você tem, você só tem a conquistar mais coisas, Sim. entendeu? Se você não agradece por tudo que você tem, para que você vai ter mais coisas se você vai ser ingrato de novo? Exatamente. Então a gratidão, além da energia positiva, principalmente no meu consultório, eu sempre pratico isso com os pacientes lá. Se a pessoa quer chegar num peso, né, emagrecimento, por que ela quer perder peso, né? Agora, se for questão estética, beleza. Mas você tem que trabalhar a sua mente para você chegar onde você quer chegar. Não é simplesmente ir lá, quer emagrecer 10 quilos, toma tal remédio que você vai perder 10 quilos. Não é só isso, né? A pessoa tem que ser a pessoa que vai ter o corpo emagrecido, entendeu? Ela vai ser o ator da saúde dela. Vai ter gratidão, né? Gratidão por aquilo. Muito bom. E essa questão da cannabis, ela tem alguns efeitos colaterais, por exemplo? Tipo... Os efeitos colaterais são muito poucos, né? Então, assim, tem pessoas que relatam boca seca, né? Às vezes até os olhos ficam ressecados. Deixa eu ver o que mais. Sono, né? Às vezes perde o sono. Fome, muita então fome. às vezes dá fome. Mas assim, a Só questão tem da hora que não larica, dá, né? a questão da da dose também, né? Isso. Saber disso. A questão da larica, né, que é a fome, aí é THC alto, né? Então, um THC alto vai te dar fome. A gente tem um óleo que é o Delta 9 THC. E ele é usado para paciente que passou ou está passando por quimioterapia. Então, esse paciente não dorme, não come e tem muito enjoo. Então, esse THC Delta 9 é perfeito para ele, porque vai cortar o enjoo total, ele vai conseguir alimentar, porque ele vai ter larica, ele vai ter fome e ele vai ter sono, ele vai conseguir dormir. Então, olha o tanto que o THC, que é o demônio da cannabis, é incrível. Ele consegue fazer esse paciente que está passando por, assim... Tá vendo a morte ali já, né? Ele consegue fazer esse paciente ter mais vida, vai acrescentar mais vida ali para essa pessoa vai conseguir, né, viver ali mais... Dá qualidade, né? Isso, ter mais qualidade ali de vida, porque aí ele vai fazer isso. Agora, um full espectro que tem só um pouquinho de THC, ele não vai dar larica, ele não vai alucinar. E assim, a questão psicológica alucinar, é muito não existe incrível. essa de alucinar com cannabis. Não, não é alucinógeno. nem com THC altíssimo, não, né? Não. E também tem uma questão do alucinógeno, né? Que tem uma divergência de alucinógeno com... Agora me fugiu o nome. Como é que chama? Agora não vou lembrar. Viajonógico. Não. Viajonógico. Não vou lembrar. E outra indicação, né, a gente falando de THC, pacientes com HIV, pacientes com transtornos alimentares, né, bulimia, anorexia, que não comem. O THC é totalmente indicado. A gente já vê estudos também que já tem essa indicação. E o antagonista do THC, que é o THCV, ele vai funcionar como inibidor do apetite, né? Um óleo que você passa. Opa, e esse a gente já tem Eu indicação gostei pra desse perda e de peso. gostei do da noite, tá? O CBN. E da psoríase. Você pode já reservar que eu vou. Fala dos nossos patrocinadores que eu vou no banheiro rapidão. Não, mas eu não posso falar de café. Por Quem quê? fala é você. Não, lógico que você pode. Não, você é eu o barista. Rapidão, eu preciso ir no banheiro. 2 segundos. Não, vou esperar você. Vamos esperar ele aí. Que Dá um isso? pause. Fala aí dos nossos Não, patrocinadores, nós vamos cara. esperar. Você vai falar. Ele fala das notas, do café. Como é que eu vou falar só? Aí eu lembrei o que é. A diferença é do alucinógeno com o psicoativo. Gente, eu acho que a parte psicoativa, tem muita gente que... Mas a grande diferença é essa, psicoativa com alucinógeno. O THC não é alucinógeno. Um alucinógeno você ter uma alucinação, você tem que usar aquelas outras drogas, tipo... Haxixe, essas coisas. Não, nem haxixe, depende aquela da outra pessoa lá, que é também. de uma árvore, como que chama? Ayahuasca. Ayahuasca. Ayahuasca é um alucinógeno, você vai Mas tomar depende ayahuasca... do paciente, porque se o paciente já tem um diagnóstico de esquizofrenia, se ele usa até um THC ou a maconha fumada, a doença piora. Ah, sim. Se ele já tem histórico de alucinação, a doença potencializa Por isso. isso que nós temos óleos Depressão, com zero né? THC, para quem já tem uma psicoatividade, já tem uma psicose, psicoatividade não. Pacientes que já têm uma psicose, aí ele não vai usar nenhum óleo que tenha THC. Entendi. Por essa questão que o Éder falou.
Então, a questão das doses, que é importante. E A importância é a pessoa que já tem uma doença tem a tendência de ter alucinações, ela já tem esse sistema aí simpático mais evoluído, né? Então, ela tem que frear o cérebro, basicamente, né? Então, ela vai usar o óleo, ela vai usar a parte do CBD isolado, né? Longe do THC. Sem THC, né? Para controlar esse sistema dela. Se ela usar, não só cannabis, né? Se ela usar outras coisas, por exemplo, cafeína em dose alta, mesmo tendo históricos de alucinações, Ela pode alucinar. ela vai potencializar isso. Ela vai ter alucinação, ela pode usar até outras coisas, né? Que são mais assim, que vão modular o sistema simpático. Ela vai ter prejuízo nas alucinações. Por isso que o tratamento tem que ser multifatorial, né? Integrado. Não é só passar tal remédio para tal sintoma, né? Tem que avaliar a pessoa como um todo, tem que avaliar como é o histórico dela, de outras doenças, né? Tem que fazer uma anamnese mais completa e até o histórico familiar, porque uma pessoa que tem um parente de primeiro grau com um diagnóstico de esquizofrenia, a genética dela é muito mais propensa a desenvolver essa comorbidade também. Então, até para você evitar prejuízos, né? Você já vai ter que prescrever para ela uma dose mais adequada, né? Para que não desenvolva, não prejudique outras áreas. A questão da cafeína comigo já deu ruim demais, assim. Porque eu já tive... Eu pareço não ser ansiosa, mas eu tenho psoríase. Então, tipo, né? Aquela pessoa que fica internada, né, achando que tá tranquila, mas o corpo vai falando que não tá. E aí eu já tomei cafeína, assim, de dar batedeira sério e eu achar que eu vou infartar, tipo... E pode infartar. E pode, né? né? Porque eu gosto muito de café. Mas tem que ter a dose também, né? Hoje eu descobri a minha dose, então eu tenho os meus horários que eu tomo ali um pouquinho e fico de boa. Eu tenho essa mesma questão também. Se eu pudesse, eu tomava café o dia inteiro. Mas eu fico até assim, ó. Se eu passar, eu tomo um café de manhã e um à tarde, acabou. Eu sou assim, de manhã e à tarde, umas 2 vezes, né? Isso. Depois do almoço e antes de buscar as meninas na escola. Que aí eu tenho que ter o 3º turno e eu tenho que estar super... ativa, legal, né? Aí eu tomo um pouquinho de café. A questão da cannabis também, na parte de pomadas, né? Tem a parte também cosmética dela, que é tópica, muito né? forte. Né? Então tem vários produtos, né? De beleza, né? Agora, nos Estados Unidos você passa, tem tudo. Agora você tem que ter muito cuidado também, porque às vezes é um produto que está prometendo que tem, é um produto base de cannabis e no final das contas não é. Não tem nada ali. Então, a empresa que eu represento, a gente tem 2 produtos tópicos, que é o Pen Gel, que você vai usar tópico para pele sem lesão, e o Miracle Heal, que foi o que eu te falei, que é para pele lesionada. Então, nós temos esses 2. Muito bom. O Pen Gel, que é para dor, ele vai até, se não me engano, 12 camadas. Então, assim, e ele é geloquente. Então, ele tem a cânfora e o mentol. Então, assim, 20 minutos você já consegue. O torcicolo, por exemplo, se você acorda com torcicolo, você passa o Pengel, 20 minutinhos você já tá ótimo. Você pode fazer meu kit, então. Pode fazer meu kit. E eu falo que, assim, o Pengel e o Miracle Heal são 2 produtos de cannabis que todo mundo tem que ter na sua farmacinha de casa. Porque todo mundo machuca, queima, corta, dá uma ferida. Então, você vai passar o Miracle, que é o pra pele com lesão. E crianças também. Crianças também. Meu filho sempre, todo machucado, ele já sabe. Mamãe, precisa da cannabis. E agora que eu comecei a trabalhar com a cannabis, é super interessante, porque aí ele fica curioso, né? Aí ele fica, mamãe, o que é cannabis? Mamãe, eu acho que eu tô sentindo um cheiro de cannabis. Não tem nada disso, mas assim, de tanto ouvir, né, e todo mundo fala e questiona, né, ele fica super curioso. Aí outro dia ele caiu e machucou o joelho no futebol, e ele falou, mamãe, hoje eu preciso da cannabis pro meu joelho. Então assim, ele já faz, aí o óleo, né, você passa e é ótimo. Então essa farmacinha aí pros cortes, machucados, feridas, tudo. E sem contar que você pode usar ele também no rosto como hidratante. Ele também é excelente para hidratar a pele nos pés. E o Pen Gel para dor. Porque a gente sempre tem dor, né? Você vai na academia, passa uns dias sem, você volta... Chega uma idade que não tem jeito, né? A minha é essa, é dor aqui, dor ali. Do lado, né? E torcicolo, e pega um jeito. Então, e o Pen Gel é igual eu tô te falando, 20 minutos. E ele, para quem faz musculação, é muito bom. Porque quando a gente faz musculação, que a gente vai lá e lesiona o músculo, você não pode tomar um analgésico, né? Porque senão você... Não pode.
você acabou com o seu exercício, não é? Agora já o Pengel não. Você pode passar, ele vai tirar a sua dor e ele não vai fazer aquela questão de... Inibidor da enzima, né? Isso, que vai ter hipertrofia, né? Ele não interage no processo de hipertrofia. Nossa. Então, são 2 produtos muito bons. Agora você vem falar dos patrocinadores. Não, inclusive, cannabis é extremamente positivo para hipertrofia. Profissionais de Sim. fisiculturismo utilizam demais para aguentar a recuperação muscular. E Sabia dessa? Depois do THC treino, mais né? alto. Isso. Pós-treino. THC. Para Que é aguentar a dor ali na regeneração muscular e tudo mais. E por falar tanto em cannabis, bateu uma fome. A larica psicológica. Tá vendo o que é um Não, psicológico? falou em fome, falou Café Alma, pô, nosso patrocinador aqui. Salve ó. de palma, você foi muito criativo. Oi, criativa. Foi o Para marketing. você que fez um uso medicinal Ah, de quem quer? cannabis em doses maiores e querem comer Doses o melhor altas de THC. croissant da cidade, as melhores delícias. Café Alma, nossos Bateu a patrocinadores. larica. Sim, Café Raquel. Exatamente. Ó, usou muita cannabis, tá sentindo que tá muito slow down? Café na IMEG. Ai, Ótimo. Jorge, olha essa propaganda, Jorge, vale Claro, milhões. cara, olha, ó. Temos aí 3 microlotes, o de rapadura, o de pamonha e o de morango. Então, um café com aquele gostinho mais doce, um mais com aquele aroma mais frutado, aquele Cítrico. cítricozinho bom. A Adriana Mineia fazendo aí essa decoração Faz linda aí. decoração. E Medic Imagem Diagnósticos aí, uma empresa que tem mais de 25 anos investindo em tecnologias a serviço da vida, auxiliando vários Essa é a melhor médicos. empresa de radiologia da cidade. Da Isso é região, isso. da região, né? E para você que quer ser um patrocinador aqui do Doc Talk, basta entrar em contato aí que nosso querido Wesley estará à disposição para te atender. Lembrando que esse é um projeto sem fins lucrativos, inclusive os nossos eventos também sempre foram sem fins lucrativos. A gente faz isso como forma de estar criando e agregando a uma comunidade. Eu acho que é uma comunidade de pessoas que chegam aí cheia de conhecimento, de coisas novas, são novos conceitos, novas ideias, e a gente precisa de ter espaços como esse para a gente estar debatendo temas importantes, para a gente estar concordando, discordando e podendo aqui de forma extrovertida trazer conhecimento para as pessoas com profissionais realmente capacitados para estarem falando sobre isso. Foi legal? Muito bom. Gostaram das chamadas? hein? Excelente. Criatividade tá on. Tá vendo que ele que tinha que fazer a propaganda? Eu falei, A né? Roberta já está ensaiando, porque em breve o Doc Talk será só com ela. Hein? Não, de Para jeito vocês já nenhum. irem se acostumando com isso, porque, como diria meu pai, não dá para chutar, bater escanteio e fazer gol de cabeça. Dá sim. Hoje a gente tem uma equipe maravilhosa, olha que grupo maravilhoso. Eu vou estar com protagonistas. Inclusive, depois eu quero que você vá participar também desse projeto, que é super legal. A gente... Mulheres protagonistas da própria vida, né? Da família, do trabalho, que nem você aí representando uma empresa super bacana de cannabis medicinal, trabalhando, empreendedora, mãe, né? É. E a gente vai ter agora esse espaço aí pra gente estar conversando e fazendo uma comunidade bem bacana de Maravilha. Muito nós bom, né? protagonistas. As mulheres precisam se unir mais, né? Eu acho assim que as mulheres já foram muito desunidas. Eu acho que agora elas têm... Estão mais unidas, né? Eu Elas tô vendo estão também. se abraçando mais e unindo, né? Porque a gente precisa estar ali uma pela outra, né? Com certeza. Por que não? É sempre bom, né? Sempre Sim. melhor. Quanto mais união, melhor. A união faz a força, né? É isso. É essa fala. E É isso, né? Ué, gostaria de agradecer a todo mundo aqui da Bimouse, que veio aqui. Agradecer também a sua social media, que está aqui Adoro. me acompanhando. Odeio. Isso aí, agradecer demais o tempo de vocês. Eu sei que é difícil, né? Arrumar tempo. Sei que vocês tiveram que remodelar aí muitas coisas.
A gente espera de coração que tenha agregado com alguma coisa e a gente deixa muito claro que as portas estão abertas. Adorei, já vi que o doutor ali é cheio da antropologia também, curte estudar. Eu gosto de ler sobre isso também, é um negócio que me dá prazer. Eu gostei demais do papo de hoje. E é Foi isso, tranquilo, gente. né? O clima hoje aqui, a gente tá. Não, olha só, ninguém nem usou cannabis, mas é que nem você falou, a frequência veio, ó, tipo, muito Quem disse que tranquilo, tá ninguém todo usou, mundo né? aqui. Tô zoando. Eu não sei. Ainda não, mas eu quero. Eu quero. Você pode fazer meu kit das pomadas, Pode né? deixar, pode deixar. E quem quiser encontrar a Diana também nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo, né, Diana? Com certeza, já Não, segue já lá. fazem todo o merchan Faz de todo o vocês. merchan de Como vocês. faz para agendar uma consulta, depois a gente vai deixar todos os contatos aqui também. Vai aparecer pro aqui pessoal. embaixo, pode falar. Também queria agradecer, né? Diana, eu queria agradecer a Diana, e ela me convidou também para estar aqui junto. Queria agradecer a Bimause, né? Tom, Roberta. Eu gostei muito do episódio inteiro, né? Do assunto também que me interessa demais, né? Essa área da saúde, que é diferente um pouco da medicina tradicional, eu tenho muito interesse e a gente vê que transforma realmente a vida dos pacientes e a vida das pessoas, né? Pensar desse jeito e agir desse jeito. Queria agradecer, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Vai estar aí embaixo, Dr. Éder de Paulo. Eu também quero agradecer você por ter aceitado o convite, vocês por terem me convidado. Eu acho, assim, que vocês têm um trabalho muito legal, né? Eu conheci vocês agora há pouco. Acho muito legal, né? Esse espaço aqui para levar informação, porque eu acho que todo mundo precisa de informação, né? E eu acho que informação nunca é demais. Então, quanto mais informação, melhor. E o que eu puder fazer também, estou à disposição. E para as pessoas me seguirem no Instagram, né? Eu sempre posto os estudos mais recentes, lá tem muita coisa sobre as diferentes doenças, né? E os diferentes óleos e o uso. Pode me chamar lá que eu esclareço. Eu já tenho vários médicos que são parceiros, né? Que eu faço a indicação, porque a pessoa, para fazer o tratamento, ela precisa, né? Igual como o Éder falou, você tem que ter um olhar do todo, tem que fazer uma boa anamnese. Então é muito importante essa consulta médica para você saber qual que vai ser o melhor tratamento para você, né? Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada, Diana, por ter ido no Casa Alma, no nosso evento. Foi incrível no também. Saúde Empreende, Muito obrigada, Pocket. foi maravilhoso. Foi onde nós nos conhecemos. Sim. Olha qual a importância do evento, né? Do Pocket network. muito ali. legal. Muito bacana, onde nós nos Legal. conhecemos e aí estamos aqui novamente juntas. Muito obrigada. Obrigada a vocês do Doc Talk que estão aí escutando o nosso podcast, né? Assistindo o nosso podcast e nos dando essa audiência aí relevante, né? E cheia de coisas boas. Muito Para obrigada. finalizar, eu acho que nunca é tarde para a gente buscar uma versão melhor da gente. Sim. Então, hoje aqui vocês tiveram a oportunidade de ver que nós temos aqui um nutrólogo que não é uma farmácia ambulante, é uma pessoa que está preocupado realmente com a mudança e a qualidade de vida das pessoas. Eu fui obeso por 10 anos, cara, da minha vida. Consegui mudar isso. Acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmos. Então, você que está aí, nunca é tarde para começar. Em relação a cannabis, você aí, ó, que está tomando Zolpidem, que está cheio de remédio aí para dormir. Vem pra cá. Cara, pelo amor de Deus, abre a cabeça que o mínimo que você pode fazer por você mesmo é se dar a oportunidade de amadurecer, de ser uma pessoa com mais conhecimento, de trazer coisas melhores para sua vida. Por que não? Por que não? Isso aí. Aquele abraço. Desmame, né? Tchau, Desmame de gente. Rivotril e Zolpidem. Isso aí. Canabidiol. Exatamente. Valeu!